Vamos iniciar, tá? Acredito que vocês já tiveram, né, um pré-contato com aquelas duas videoaulas, né, os dois vídeos iniciais, instalação da ferramenta, e a gente já chegou a fazer algumas manipulações com texto, né, o Text View, tá? Dentro do Android Studio, tá? Como que vai funcionar? Deixa eu minimizar tudo aqui. Aí. Eu vou utilizar ainda o mesmo projeto, tá? Minha carona, só para a gente dar sequência, dar continuidade, tá? É claro que do vídeo que eu passei para vocês teve uma parte que estourou, porque quando eu abro a virtualização, tá? Do AVD, do emulador, ele acaba alterando e mexendo no microfone aqui meu e joga tudo para frente, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês, não só o presencial, mas também quem está assistindo pelo Teams pode interromper e fazer a pergunta, tá? Bom, só para relembrá-los, né, como funciona esse Android Studio, né, como funciona a ferramenta com relação ao desenvolvimento mobile, nós temos então 3 instâncias, tá, obrigatórias, tá? Quando a gente cria um projeto, ele cria automaticamente para a gente 3 instanciações. Uma delas, que é o principal, é o Android Manifest, tá? Eu não sei se eu tinha falado isso num vídeo, mas o Android Manifest ele é o que a gente poderia chamar de esqueleto, tá? da aplicação. É no Android Manifest que a gente vai citar as telas. Cada activity dessa aqui, essa é a principal, é uma tela. Se eu não referencio no Android Manifest, a minha aplicação ela não enxerga aquela tela. Tá? Por mais que eu tenha criado aqui um layout, uma classe Java, se eu não fizer a instanciação, ou seja, se eu não chamar essa activity dentro do Android Manifest, muito provável que você tenha aí uma não execução ou não chamada. Tanto é que hoje a gente vai mudar, fazer uma coisa legal, a gente vai passar, né, de uma tela para outra, vou montar a ideia de um login, tá? Então, a gente vai montar aqui a estrutura para que vocês possam entender mais ou menos como que funciona. Tudo que eu fizer, eu vou tentar relatar em áudio para ficar gravado, tá? Lembrando que essa videoaula ela vai ficar disponibilizada no Teams, está sendo gravada, mas ao mesmo tempo eu vou depois pegar esse vídeo e subir no YouTube. Caso tenham dificuldade de acessar a plataforma, depois vocês podem acessar a plataforma do YouTube, tá? Bom, então vamos lá. Aqui, obrigatoriamente, então, eu já falei, o Android Manifest é uma das instanciações primárias que você precisa ter, tá, para rodar o Android. Main activity.java, que é a parte de controle, tá? É a classe Java que vai comandar a sua tela, tá? E nós temos a activity main XML. XML é a extensão que o Android utiliza para retratar algumas situações, como por exemplo telas, tá? Que a gente vai ver aqui em layouts, values como strings, colors, porque o que acontece? Existe aí uma necessidade futura de você não colocar valores diretos, igual eu fiz aqui, tá? Na parte de cor. Ó, coloquei um valor, né, um hexadecimal aqui, para representar uma tonalidade de cor, né, com base lá nos protocolos. Igual aqui também. Existe aí uma necessidade de você talvez transportar esse texto, né, essa forma direta, num objeto. E aí você, por exemplo, aqui em Colors, eu crio um Resources, né, que é uma aba de codificação que vai ter como referência o contexto color, tá? É claro que para cada característica a gente tem algumas, que nem strings, é string, tá? Isso é padrão, não muda, tá? Se eu quisesse colocar, por exemplo, o style, eu posso criar um XML de estilo, tá? Aqui tem os temas, tem algumas outras atribuições que estão relacionadas à implementação, tá?
Mas o que a gente vai mais usar é strings e colors, tá? Colors já tem alguma informação gravada, como o purple 200, é essa cor aqui, tá? Então eu posso criar cores aqui, por exemplo, eu quero cor do botão, eu quero já especificar um padrão. Então, cor, tudo minúsculo, cor do botão. Beleza. E especifico aqui uma cor que eu quero para todos os botões que eu for utilizar, porque aí vamos usar um verdinho aqui, que eu sou palmeirense. Pronto. Beleza, então toda vez que eu for, ou quiser colocar a cor do botão verde, Kendi, eu quero colocar a cor só nos botões, no caso verde, de afirmação, e vermelho nas cores que não são de afirmação. Então você pode, tá? Aqui eu criei um objeto, tá? Que a hora que eu citar lá a parte de @color, eu vou conseguir esquematizar ou chamar, né, essa informação, tá? Uh, acho que o que eu estava falando do XML, que é uma formatação que está presente praticamente em grande parte, né, do desenvolvimento. Aqui eu tinha feito um exemplo, né, para troca, né, na ação, né, de ações de botão. Então eu troco para cada clique o texto e a imagem, tá? Hoje, o que nós vamos fazer? Eu vou alterar isso aqui, tá? E a gente vai fazer uma tela de login para jogar para a próxima tela, tá? Então, vamos montar a estrutura primeiro. Para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, então, com o design primeiro, inicialmente, tá? Vou remover imagem, todos esses objetos, tá? E vou começar do zero. Então, estou tirando... Eu posso deletar daqui, como eu posso selecionar aqui e deletar os objetos, tá? A minha estrutura da tela, né, de controle já está como linear layout vertical, tá? Então os objetos serão inseridos na vertical aqui para mim, num formato linear, tá? E aqui na Activity Main, se você observar, da mesma forma que eu deletei ou removi, né, os objetos da minha tela, na minha Activity ele reconheceu que já não tem mais a referenciação de nome, os botões e a imagem, tá? E só para ressaltar outra coisa, esse r.id faz parte da classe R, tá? Essa identificação ID. Aqui na tela, toda vez que você criar um objeto e definir um ID para ele, automaticamente, como essa activity ela está referenciada dentro dos blocos das ferramentas, né, dos resources, a classe R ela absorve esse ID, tá? E aí você consegue fazer referência desse objeto que está na tela dentro da classe. Tá? Então, como eu removi lá, eu vou remover aqui, tá? Vou apagar dentro do onCreate, tá? Lembrando que tudo que eu fizer em termos de, Kendi, eu preciso referenciar ou instanciar um objeto aqui dentro da classe que faz referência à minha tela. Bom, é feito dentro do onCreate. O que vai estar fora do onCreate? Se eu tiver, por exemplo, um public void soma valores, passando, por exemplo, valor 1 e interval 2, por exemplo, tá? Uma função, né, uma função externa, tá? Então, aqui dentro, eu tenho essa daqui, eu poderia, claro, fazer isso aqui, ó, sort, que é uma impressão system.out.println, seria o printf da linguagem C, tá? Mas em Java. Para atribuir essa chamada rápida, para não ter que escrever, eu só escrevo sort e aí ele me dá as opções. Tem vários modelos, tá? Que são através de parâmetros da impressão, tal, por classe, por um método names, values, mas eu jogo strings, tá? Que é só para criar aqui, por exemplo, eu quero a soma tem que colocar entre aspas aqui, né? Aí, ó. Entre aspas. E aí eu posso chamar, né, concatenando com mais aqui, por exemplo, resultado, tá? Mas não existe resultado, não existe porque aqui dentro do meu método
da classe da função aqui, eu posso criar. Então, por exemplo, int resultado, tá? Vou iniciar, quando é soma, eu sempre zero ele, aí eu faço, ó, resultado é igual, resultado, recebe, né, val 1 mais val 2, perfeito, tá? Só que aqui é o seguinte, ele não vai me retornar nada esse método que eu criei aqui, essa função, tá? Porque eu estou passando dois parâmetros, que a hora que eu chamar, por exemplo, um exemplo, tá? Vamos supor que nesse botão aqui eu faço isso aqui, só que eu preciso chamar o soma, ó, valores, passando valores para ele, 2 e 6. Significa que aqui dentro, ele vai pegar o resultado e vai receber 2 mais 6, e esse resultado vai imprimir na minha tela, no meu console, que é, cadê? Terminal, não está aqui, Inspection Control, todo. Mas ele, a hora que eu executo, ele abre uma aba de console aqui, que é a de execução linear, para apresentar essa impressão na tela, tá? Se eu precisasse voltar essa soma para a minha atribuição, para o meu método onCreate, aqui provavelmente não seria void, tá? Eu retornaria, por exemplo, um inteiro, e aqui no final um return resultado, tá? Seria mais ou menos essa forma, que aí eu estou trabalhando com um método, uma função pública do tipo inteiro, soma valores, que eu estou chamando aqui em cima, passando os parâmetros, ele vai fazer o cálculo, vai imprimir para mim e vai retornar resultado. Aí você vai falar assim, mas como é que eu usaria isso aqui dentro? Simples. Criaria uma variável aqui, por exemplo, resultado final, tá? Um exemplo. E aí faria o meu resultado recebesse resultado final, receber o valor de retorno da chamada da minha função. Bem simples, tá? Bom, mas então tudo que tiver aqui para fora do onCreate são funções que eu posso, né, montar de forma externa para utilizar aqui dentro, tá? Bom, então eu vou remover isso aqui que não precisa. Esses botões eu vou tirar, tá? Vou deixar a minha main activity limpa, tá? E aí então eu vou começar a montar a ideia da minha tela. Bom, eu vou trabalhar com, deixa eu ver, o design split aqui, porque eu gosto de ver o código para facilitar, tá? Eu tiro um pouco isso aqui, porque a estrutura eu não vou precisar agora, né, dos projetos. E aí, então, eu consigo trabalhar dos dois jeitos. Beleza, esse daí, tamanho aqui já é o suficiente para visualizar o que está acontecendo. Eu, a princípio, posso usar as palhetas, tá? Então, para facilitar vocês e não ter que ficar demorando para digitar também, o que nós vamos fazer? Eu já vou jogar aqui dentro um text view, tá? Que vai ser o nosso título né, da tela inicial. Eu vou colocar também os botões, mas eu preciso antes o edit text. Cadê se eu acho edit aqui? Se ele não tiver aqui, eu vou incrementar ele, tá? O edit text é uma entrada, é uma edição de texto, tá? Não tá aqui. Então eu vou jogar ele na mão. Na mão? Candy, na mão. Quer ver? Aqui, ó. Dentro do layout, tá? Dentro esse cara fecha o meu layout em cima, então vai ser aqui dentro. Então eu vou edit text. Ele já automaticamente me pede, né, o tamanho de comprimento e altura e largura, né? Ou largura e altura. Então vamos supor que aqui ele vai ser match parent, porque o match parent, lembra que eu havia falado? Esse match parent, independente da pixelagem da tua tela na largura, ele vai atingir toda a área. Essa tela pode ser 10 polegadas, 5 polegadas, esse objeto ele vai compreender toda a largura. E Wrap Content, ele vai até onde o seu objeto permitir, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse é a altura, tá como Wrap Content, ou seja, a altura ela tá limitada ao tamanho do objeto. Só que se eu chegar aqui, por exemplo, e falar assim, ó, o edit text, que é um campo de edição de texto, tá? Falar assim, ó, você vai ser text size,
ou você vai ter um tamanho, por exemplo, de 50 SP. Você observa que ó, ele aumentou o tamanho, tá? Porque a fonte é grande e o objeto ele precisa se adequar. O wrap content ele se adequa o seu tamanho na altura, por exemplo, conforme o tamanho do objeto necessita, tá? Se eu colocar aqui 150, que é um tamanho bem grande, ó, meu objeto ele cresceu. Isso aqui, é claro, eu vou rodar, já deixar rodando. Eu não gosto desse, eu gosto desse aqui, ó, que eu já tinha criado. E eu vou mudar aqui, ó, porque ele vai mexer aqui, ó, vai fazer toque. Deixa ele conectar. Diminuiu o volume, mas ele dá um... Aí, ó, para não estourar. Beleza. É normal, tá? Essa alteração do volume. Deixa o meu AVD abrir aqui, só para vocês verem a tela, né, em funcionamento. Lembrando que, se você tem um celular Android, ele vai funcionar, tá? Se você plugar aqui, ó, vai aparecer não só os virtuais, mas também o nome do seu celular. Ah, Kendi, eu tenho um LG K10. Vai aparecer aqui, LG K10, isso aqui. Aí, se você selecionar ele e executar, muito provável, com o seu celular conectado via cabo no notebook, e se tiver com o drive USB atualizado, né, de comunicação do celular, muito provável que você vá conseguir, deixa eu só confirmar, você vai conseguir enviar para o seu celular a aplicação e rodar no celular, tá? É mais rápido no celular. Aqui você vê que leva um tempo, ó, ele Gradle Build Run, ele está construindo, tá, a aplicação, ó, tá? Então o Gradle, eu não falei dele ainda, mas depois eu vou, aqui a gente ainda não vai rodar mais coisa, mas esse Gradle aqui são arquivos de configuração da aplicação, tá? Então ele roda. Aqui, deixa eu ver que erro que ele me deu, só para eu verificar. Ah, tá. Tem um erro aqui, ó, tá? Deixa eu ver o que é. Ah, sim. O que acontece aqui? Esse erro é fácil de arrumar. Tudo que está na sua tela, você consegue manipular. Só que você observa que aqui, deixa eu minimizar esse erro aqui. O erro ele está dentro do objeto que eu coloquei, o edit text, tá? O edit text, eu finalizei ele aqui, iniciei, mas eu não fechei ele. Então, ó, ele está falando assim, ó, aqui em cima. Ó, você tem um erro e 5 warnings, né? 5 perigos ou chamar atenção. Aí ele fala assim, ó, você iniciou a tag, mas não fechou na linha 19. E realmente, eu abri, mas eu não fechei. Faltava só isso aqui, para fechar o edit text. A mesma coisa no text view, ó, abre, ele inicia com a instrução e finaliza com barra, sinal de maior, tá? Aí você vai falar assim, Kate, mas por que que o meu liner layout ele não tem a barra aqui? Porque o liner layout ele é um componente que absorve ou possui subcomponentes. Então ele tem que iniciar, por isso que eu não fecho aqui com a barra, tá? Ele marca aqui como sendo o início e aqui no final, ó, eu tenho o barra contra barra, deixa eu ver, o barra linear layout, que aí ele fecha essa abertura que eu fiz aqui do liner layout, tá? Então só faltou isso aqui. Vou rodar novamente. Aqui ele vai construir novamente, tá? O Gradle, né? Building Running. Então ele está rodando a construção. E aqui eu vou observar, deixa eu minimizar para ele aumentar. Vocês vão observar que ele vai abrir, vai ter o text view aqui e o edit text aqui embaixo. É só aguardar, beleza. Aí, ó, minha carona, versão 1.0, text view, deixa eu aumentar aqui um pouco, ó. Text view, que é esse carinha que tá aqui, que é o primeiro item, né? Esse cara aqui. E embaixo, ó, eu tenho o meu cursor já piscando. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Aqui. A habilitação já do teclado também, ó, tá? Posso usar o teclado, ó, sem pode, não tem problema, tá? E é uma caixa de texto. É claro que aqui eu vou colocar 40, por quê? Kendi, ó, eu fiz uma alteração de tamanho do texto, só que eu não quero pausar a aplicação e rodar de novo. Pode ser que você consiga aplicar determinadas atribuições sem precisar reiniciar a aplicação.
é esse carinha aqui, ó, apply change, ou restart activity. Se você fizer uma alteração na activity e tal, beleza. Em alguns casos, ele não vai permitir. Dependendo do tipo de alteração que você fizer, ele vai falar assim, ó, você alterou muita coisa e somente restartar activity não vai funcionar. Vai causar erro. Então, ele vai pedir para você rodar novamente. E aí, se eu executar aqui, na realidade, ele está agindo, parando a aplicação e iniciando novamente. Eu vou só atualizar, que aí você vai ver que aqui vai diminuir. Se ele não permitir, eu tenho que finalizar aqui. Aí, beleza, ó. Tamanho, então seria a parte do... escrevi aqui no texto, não é aqui, ó. Aqui no AVD. O login. Esse é o edit text do login, tá? Ou seja, é onde eu vou colocar o login do usuário. Então, Candy, vamos aproveitar esse e fazer novamente. Então, para não ter que digitar, tá, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. O que vai diferenciar esses dois objetos? Porque tá aqui, ó. Ah, mas aqui não mudou, porque aqui eu não atualizei, tá? Se eu atualizar, ele vai aparecer aqui dois edit text, aqui e aqui embaixo, quer ver? Aí aplicando mudança, ó, beleza, ó, dois edit text. Só que, como sempre, eu preciso fazer algumas atribuições. Então, como eu vou fazer o seguinte, tela principal, tá? Aqui no texto do text view, tá? Por quê? Vou aproveitar que eu estou aqui dentro, Android. Isso aqui depois vocês podem, tá? Android 2 pontos, layout, porque eu quero trabalhar com layout, e no layout eu posso trabalhar tanto tamanho, altura, margem. Eu vou gravity, layout gravity, tá? Porque eu vou centralizar o objeto, tá? E vou também aproveitar Android 2 pontos, gravity. Eu vou explicar a diferença dos dois, tá? Para centralizar o texto aqui no meio, tá? Ó, se você observar, meu texto veio aqui para o meio, tá? Deixa eu... lembrando, esse emulador ele sai para fora se você quiser, tá? Deixa eu só verificar aqui. Antigamente eu utilizava ele de forma externa aqui, ó, pronto. Que aí ele fica, ele fica não isolado, mas ele fica avulso, tá? Ó, porque aí eu consigo trabalhar com os dois objetos, tá? Rasto para lá e para cá para poder não atrapalhar aqui e a minha programação. É só clicar na aba que fica aqui, ó, e arrastar para fora, ele sai, tá? Posso minimizar também para esconder, mas tudo bem. Aí eu jogo ele para baixo e vou trabalhando aqui, a hora que eu quiser eu subo ele. É mais fácil. Eu trabalho assim, facilita. Bom, e não me atrapalha aqui. Então, ó, meu tela principal veio para cá. Qual que é a diferença desse para esse? O layout gravity, ele vai pegar o text view e vai centralizar dentro do layout, tá? O layout é toda a tela. Ele vai centralizar o objeto. Só que ele só funciona... Como eu criei o match parent na largura, ou seja, a largura está compreendendo todas as bordas laterais, né, chegando em todas as bordas, você não vê essa centralização acontecer, tá? Agora, o gravity é para o texto que está dentro do text view, tá? A gravidade, ou seja, qual posição você quer? Central? Não, Candy, eu quero aqui no final. Então, não é center. Aqui provavelmente é end. Não, é end. Aí, ó. Ele vai para o final do objeto. Eu quero no início. Acho que é start. Quero... É claro que aqui a altura tá padrão, mas vamos supor que eu tivesse aqui uma altura maior e o texto pequenininho lá em cima. Quero lá no embaixo, é button, tá? Aí, ó, button, tá? E aí esse texto vai para baixo do objeto, tá? Para baixo que eu falo não vai sair para fora, mas vai ficar margeado, né? Vai ficar encostado na parte inferior. E top para a parte superior, tá? Candy, vai ter alguns casos que vai usar left e right? Vai, tá? Mas não nesse aqui. Bom, então center para centralizar, tá? O que mais, Candy, que você vai colocar? Bom, eu vou já aproveitar também Android Text Size. A maioria dos comandos, tá? Das atribuições são quase que as mesmas para todos os objetos, tá? Todos os componentes que você possui. Text Size, vou colocar 30, tá? SP,
para ele ficar legal. Posso trocar a fonte? Pode. Só que a fonte precisa instalar, tá? Acho que é text, é fonte, deixa eu ver, fonte, acho que é fonte family. Aí, aqui, ó, eu precisaria ter a fonte já, mas eu não tenho, apesar que eu só tenho a monospace. Aí. Tem uma ou outra, mas eu teria que importar um pacote de fontes se eu quisesse uma fonte diferente, tá? Aí eu teria que criar aqui no Resources, e aí é um pouco mais complexo, mais para frente, no RES, eu teria que criar um pacote aqui chamado fonte e jogar os arquivos de fonte e carregar essa fonte na aplicação. Lá na frente eu mostro, mas é um pouco mais difícil porque eu vou precisar de várias fontes aqui para testar com vocês, tá? Mas você pode, pela fonte family, trocar a fonte. E aqui ele vai te dar alguns modelos. Candy, eu cliquei aqui, ó, e não me apareceu aquela lista de Ctrl espaço, tá? Se você pressionar o Ctrl espaço, ele te dá as opções. Tá? Aqui embaixo, ó, tem alguns. Esses daqui são os padrões que já estão instalados dentro da IDE. Cursive, deixa eu ver só. Ele vai, aí, ó, tá? Deixa eu colocar aqui maior, 50, porque aí pelo menos dá para vocês verem. Aí, nossa, 50 foi muito. Eu pus 500, não 50. Aí, ó, tela principal. Bonito, né? Letra cursiva. Bom, então eu fiz já algumas manipulações aqui, tá? Posso trocar cor, posso colocar fundo, tá? O fundo do objeto do text view eu posso alterar, tá? Android background. E posso definir uma. Aqui, ó, se você observar, ele já me deu @color e o que eu quiser. Ó, cor do botão tá aqui, ó, que eu havia criado lá no meu XML. Se eu marcar aqui, fica verde. Lembra que eu coloquei lá que ia ser verde? Aqui você pode colocar. Candy, se eu não quiser colocar uma cor, eu quero colocar uma imagem. Porque aí, o que você pode ter feito? Vindo aqui no. E pegado, por exemplo, cor de. Um exemplo, tá? Exemplo, cor de fundo, tá? Vamos supor que eu venho imagens, eu achei aqui um degradê legal, como por exemplo, vou pegar um qualquer aqui, deixa eu ver se eu acho rapidinho um que vai ficar interessante lá. Ou melhor, uma imagem de fundo, tá? Então vou pegar uma imagem qualquer, essa aqui, ó, tá? Vou salvar essa imagem como, tá? Aqui eu vou jogar, ela tá como WebP. Não, tem que ser como JPEG. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Pegar esse background, tá? Deixa eu pegar essa imagem. Não. Posso fazer essa imagem? Cadê a imagem? Uai, o site não tem imagem aqui. Tá lá em cima, será? Não tá aqui. Engraçado, né? A imagem tá aqui. Deixa eu tentar salvar, ver se ele vai salvar como JPEG ou PNG. Então, salvar a imagem como. Deixa eu ver aqui. PNG, beleza. PNG, JPEG é válido, tá? Tipo, são extensões válidas para a imagem. Eu vou vir aqui no meu pasta pessoal, Android Studio Project, e vou procurar meu projeto, que é minha carona. App, o Gradle são os arquivos de configuração, então não é. Então eu vou lá na aplicação, src sources, né, o res, main. Esse Android teste e o teste são... O que acontece? Quando você cria um projeto, automaticamente ele cria diretórios de teste, tá? De execução. Então, mas você não vai alterar aqui. É o main, que é a principal. Res, que aí você já começa a observar aqui, ó, no projeto, né, o res, né, ó, eu estou dentro do Java padrão, tal, esse bloco aqui está dentro do main, tá? Então, res aí, ó, drawable, layout, values tem os dois arquivos, é que aqui como eu estou como PNG, ó, colors, strings, tá? Bom, eu vou salvar então dentro de drawable, que é o diretório de arquivos de imagem, tá? Vou
claro, salvar como arquivo PNG. Vou colocar aqui como, por exemplo, fundo.png, salvar. Beleza, eu salvei essa imagem background lá no meu fundo PNG. Vou abrir minha aplicação novamente aqui e vou falar assim, ó, o background, verifica para mim se lá no Drawable você tem o fundo PNG. Ó, tá aqui, ó. Tá? Então eu vou vir aqui, arroba Drawable, que é o diretório, né, da pasta res, fundo. E aí então ele cria para mim a imagem, tá? Ele joga como fundo, background, essa imagem no meu objeto, tá? Aqui eu só dei um exemplo, tá? Ficou feio, não vou manter, vou remover, tá? Só para... Beleza, Kendi, tudo isso aqui o senhor já tinha comentado antes e reforçou para a gente, já. Vamos fazer a continuação aqui. O que eu preciso para saber que isso aqui é login, isso aqui é senha, tá? Porque a tela de login é preenchimento de usuário e senha. Eu vou colocar um text view antes do edit text para referenciar justamente o texto, né, login ou usuário e assim por diante. Vou definir como math no width, que é a largura, e aqui na altura wrap content. Vou até copiar aqui para não ter que digitar de novo. Wrap content. Beleza. Vou fazer o fechamento. Eu não fechei ainda. Você observa ó, que ele está marcando um vermelhinho, ó, falou assim, ó, tag start is not closed. Você iniciou a tag text view, mas não fez o fechamento. Posso fazer o fechamento embaixo, tá? E trabalhando aqui com os objetos. Android text. Vou colocar assim, ó, usuário, 2 pontos, que é um formuláriozinho. Kendi, eu gostaria de, por exemplo, só trabalhar com tamanho. Então, vai. Android, 2 pontos, text size. Vamos colocar 20 SP, que é um tamanho padrão. Faltou complementar aqui o text. Aí. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Não é text, é text size. Beleza. Então, deixa eu dar uma diminuída aqui nesse cara aqui. E o cão nesse aqui. Aí, usuário, tá? Kendi, tá muito junto, Kendi. Eu queria que esse cara tivesse mais para... Ou criar uma margem aqui de, sei lá, um dedo. Né? Como é que eu faço para que esse text baixe um pouco e não fique colado aqui na tela principal? Tá? Você pode fazer de duas formas, tá? Isso aqui. Uma delas é criando uma margem inferior para esse objeto, tá? Uma margem inferior da tela principal, ou uma margem superior no usuário. Como é que fica? Se for superior do text view, usuário, né, 2 pontos, então Android, layout, margem. Se eu fizer o layout margem sem definir posição superior, esquerda, direita e inferior, ele vai criar uma margem total. Então, por exemplo, e aqui margem é DP, não SP. Então, vamos supor 10 DP. Você observa aqui, ó, ou melhor, para ficar visível, né, para vocês enxergarem, 15 DP. O que ele fez? Ó, ele pegou o espaço do objeto e trouxe para dentro, criou uma margem de 15 dp na esquerda, na direita, em cima e embaixo. Eu consegui centralizar o usuário aqui, deu um espaçamento. Kendi, mas é claro, isso daqui trabalhando com o geral. E se eu quisesse falar que o top é maior, eu poderia vir aqui, Android, 2 pontos, layout margem top, e especificar que ele vai ter 20 ou 30 dp. Vamos ver se ele vai substituir. Não vai. Não vai mesmo. Eu vou ter que apagar esse aqui, ó. Tá. Aí, ó. E aí, então, ele jogou 30 dp para baixo aqui, ó. Ou seja, ele jogou o texto, o objeto para baixo, dando uma margem superior aqui do item. Kendi, mas ficou legal. Eu queria ter deixado daquele outro jeito também. O que você pode fazer, nesses casos, é que este objeto aqui, além desse top, tenha os demais, né? Por exemplo, posso colocar 20 aqui na margem left,
posso aproveitar e copiar essa linha e falar que eu vou ter também na margem direita, right, que é esses dois aqui, tá? Então, ó, pronto. Então, agora eu tenho 20 nas margens laterais e 30 na margem superior, tá? Bom, então, legal. Trabalhei com margem, top. E aqui o objeto, tá? Candy, eu posso padronizar o objeto? Tipo, a mesma largura ou espaço que pode? Para não ter que digitar, você copia aqui, ó, e joga no Edit Text, ó, para facilitar, tá? Automaticamente o que ele fez, ó, criou, porque aí padroniza o formulário, ó, tá? Criou margens. Ah, mas eu não colocou margem superior. Não, porque o próprio, na hora que eu rodar isso aqui e mostrar para vocês aqui, ó, ele vai alterar aqui para mim. Lembrando que o Text View vai para o meio. Ah, deixa eu ver o que eu fiz aqui que faltou. Ah, tá. Ó, o fundo, como eu fiz, é até bom que deu esse erro. Se você observar, eu tentei atualizar a aplicação, a Activity. Só que eu fiz uma alteração na estrutura da aplicação. Eu criei um objeto novo. Esse fundo.png não está instalado no meu emulador, não tem esse arquivo aqui dentro. E aí ele fala assim, como é que eu vou atualizar se você aqui tem um arquivo novo e aqui eu não tenho o arquivo no emulador? Então aí para esses casos eu tenho que pausar e dar play. Porque aí ele pausa a aplicação e reinstala o bloco inteiro, tá? Aí sim, ó, você viu que tudo bem, Candy, aqui ele deu uns errinhos de parâmetro e tal, mas não tem problema. Isso aqui sempre vai ter essas marcações, tá? Parâmetros de tamanho, é normal, tá? Não se preocupe, tá? Isso não vai inviabilizar a sua tela, tá? O objeto aqui e o outro dígito está aqui, tá? E qual que é o de baixo? O de baixo é a senha, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Vou vir aqui. Candy, eu posso usar o mesmo text view que eu usei aqui para o usuário para padronizar e jogar aqui entre os dois text view? Posso. Aí, ó, só vou trocar o texto de usuário para senha, tá? Ou password, aí você fica a critério. E as definições do edit text eu vou jogar aqui para baixo também. Ó. Por quê? Aí eu padronizo, né? Aí você vai falar assim, Candy, tem um negócio aí que eu gostaria de entender. Como, por exemplo, eu agora não fiz nenhuma alteração estrutural. Então, se eu atualizar aqui, ele vai atualizar aqui para mim, tá? Aí, beleza, ó, usuário e senha. No usuário, vamos supor que seja assim, né? Fernando@teste. É o meu usuário. A minha senha, eu não quero que apareça numerais, eu quero que apareça formato de senha, né? Um padrão bolinha, né? Que é escondendo, né, o valor. Tem como? Claro que tem. No edit text da senha, ó, tá? Você vai vir aqui, Android, dois pontos. Aqui vai ter todas as possibilidades, tá? Mas aqui você vai ter um input, tá? Text input, input text, type input, deixa eu ver qual que é. Aqui, ó, input type, tá? Nesse input type você pode classificar que esse edit text vai ser ou para receber data, date time, nada, number, numeral. Mas o que influencia isso aqui? Se eu declarar como número, a hora que você tiver aqui e digitar, por exemplo, deixa eu apagar, esqueci que o delete não está aqui. Aí. A hora que eu clicar aqui, em vez de aparecer não vou dizer esse menu, deixa eu diminuir um pouco aí. Em vez de aparecer esse teclado de letra, ele vai me aparecer o teclado numérico, mas não esse numérico assim, aquele que parece o de telefone, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês prático aqui, quer ver? Deixa eu arrastar para baixo, vamos colocar number aqui, ó, number. Tá, beleza. E vou atualizar aqui. Vocês vão observar que, ó, deixa ele terminar de aplicar, aplicou, beleza, ó, aplicou. Ó, numeral, a hora que eu venho para cá, números, tá? Ó, a mudança do teclado. Isso facilita se caso, por exemplo, a pessoa vai digitar CPF. Meu, o CPF ele tem um padrão, beleza, você pode criar uma máscara de apresentação que eu vou ensinar isso mais para frente, mas que é a máscara padrão, que é 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, né? Então você pode criar, mas
Isso facilita muito. Se é um campo de senha numérica ou um valor numérico, telefone, deixa somente numeral, porque senão a pessoa abre aqui, tem que vir aqui, né, para clicar aqui, né? Isso dá um pouco de trabalho, tá? Aí como é que é a da senha? É input, né? Input type, password. Ó. Number, password, text, password. Como é um campo de senha onde não é uma senha numérica, né? Por exemplo, não estou trabalhando para fazer um exemplo, tá? Senha de cartão de banco, né? Ou algo do tipo, que é numérico. Então eu boto aqui text password, tá? Como é que vai ficar, Candy? Roda aqui a atualização. Deixa ele atualizar. Ele aí atualizou, ó, já não tem mais o escrito aqui embaixo. Aqui, normal. Então, ó, candy, @teste, um usuário qualquer. Senha. Não apareceu numérico, mas vai aparecer, ó, pontinho. Conforme digita, ó, número, ó, ele vai ficar com essa marcação, tá? De tipo senha. Perfeito, Candy, valeu, obrigado. Que mais que a gente vai mexer aqui? Alguma dúvida, pessoal? Nada? Que bom. Que bom. É assim que eu gosto. A sala tá cheia, tem 28 pessoas aqui dentro desse laboratório. Tá um silêncio porque todo mundo respeita todo mundo. Bom. Beleza, Kendi. Eu já expliquei então algumas caracterizações. O que está faltando aqui? Está faltando eu ensinar para vocês a colocar um textinho aqui dentro. Mas eu posso colocar um textinho? Posso. Por exemplo, vamos supor que o usuário é um e-mail, tá? Ou é o CPF dele. Eu posso indicar na frente do texto aqui usuário, tal, CPF ou e-mail, mas eu posso colocar um cara aqui chamado hint. Vou pegar esse edit text e vou chamar aqui, ó, Android, dois pontos, deixa eu ver, hint. E vou colocar um textinho nesse hint, assim, ó, digite aqui o e-mail, por exemplo. Ó, você viu que apareceu aqui para mim. É claro que ele vai respeitar o tamanho da minha fonte, tá? Mas ele aparece. Opa, aí, ó. Ele vai resetar aqui para mim a activity. Aí, ó. Digite aqui o e-mail. Então eu consigo. É claro que a hora que a pessoa digitar, vai apagar. Voltou? Opa, ó. Ele, né? Volta. Poderia colocar isso, pessoal. Não é obrigatório, mas tem alguns campos que você precisa da formatação, que nem, por exemplo, em vez de digite aqui o e-mail, você poderia colocar aqui, né? Ó, deixa eu tirar daqui. Vamos supor, uma formatação que a pessoa tem que digitar, que nem ano, data, ó, dia, barra, mês, barra, ano. Então, você já deu mais ou menos a especificação de entrada. Se for telefone ou CPF, né? Numeral, por exemplo, xxx, ponto, xxx, ponto, tem x a mais aqui. O cão, aí, tracinho, beleza, aí, ó, tá? Só para ele identificar. Então, assim, é uma forma, tá? Esse hint, ele vai imprimir aqui dentro, no formato de marca d'água, e ele vai apagar a hora que a pessoa digitar alguma coisa, tá? Se você quiser. Se não quiser, fica a critério, tá? Bom, Candy, o que mais? Beleza, eu já expliquei, né, os dois. Agora falta o botão. Vou enfiar um botão aqui. Posso fazer na unha, né, como sempre. Né, ó, edit text. Embaixo do edit text, vou colocar um button. Esse button também tem que ter tamanho, tá? Eu gosto de button bem aberto e do tamanho padrão, tá? Só que aí, é claro, eu vou respeitar a formatação. Outra coisa, tá? E eu tenho que fechar, ó. Coloco só. Como é que o senhor fecha aqui? Eu só coloco barrinha. A hora que eu digito a barrinha, essa daqui, ele automaticamente já fecha com o sinal de maior. Uma coisa que eu vou passar aqui para vocês, que é o seguinte. O que acontece? Existem cores padrões, isso aqui é uma cor padrão, tá? Não quer dizer que vai ser essa cor, tá? Como ele tá meio que... Pode ser que esse botão ele venha nessa cor. E pode ser que no seu celular, a hora que você roda no celular, ele muda a cor do botão, tá? Porque o que acontece? E vou explicar.
Aqui na visualização, você está utilizando um modelo, tá? Aqui é o modelo Pixel, né? Que é o modelo do dispositivo que eu para essa visualização aqui. E aqui eu tenho um celular Pixel. Muito provável que para essa versão Pixel o botão padrão é nessa cor. Pode acontecer de eu desenvolver uma app, né, uma aplicação, para um celular antigo, tipo um Android Lollipop, que não é essa versão aqui, né, de Android, que é cinza, tá? O botão fica cinza, tá? Então tem tudo isso, beleza? E também é porque provavelmente essa tela inicial está espelhada dentro do tema, tá? Esse arquivo tema.xml vai definir esses padrões de tema. Bom, mas tudo bem. Vamos lá. Candy, fiz o botão. Eu preciso digitar alguma coisa, ó, porque o botão está aqui, ó, né? Mas eu preciso informar o texto dele. Então vem aqui, Android, text, text, e vou colocar assim, ó, lugar, tá? Candy, tamanho, é documento, importa, Android, text, size. Você vai perceber que quase todos os atributos, né? Isso aqui é chamado de atributo, tá? Essas configurações do objeto, tá? Todos os atributos são parecidos, tá? Vamos colocar um tamanho legal, respeitando lá os 20 dp. Opa, dp. Beleza, ó, lugar, tá? É claro que se eu colocasse 120, ele ia aumentar o tamanho do botão, tá? Mas 20 é mais que suficiente para visualizar. Vou atualizar aqui o emulador, só para vocês verem a mágica acontecer. Bom, que bonito, Kenny. Obrigado. Mamãe me fez bem. Nossa, eu gosto de uma piadinha no meio do... Mas beleza. Então o botão logar está feito, tá? Candy, legal. Então tem usuário, tem senha. Ó, isso aqui é só para teste, ó, Fernando, senha 55511. Beleza, eu dou um tab, ele vai para o lugar, beleza. O que acontece, tá? Esse botão ainda não está em funcionamento, tá? A ideia é que ele verifique esse campo e esse campo, se bater, ou seja, se realmente fluir, né, tiver de acordo, a hora que você clicar aqui, ele vai jogar para tela 2. Como que eu faço isso, Candy? Bom, primeiro de tudo, antes de mais nada, o que nós vamos fazer aqui? Criar a segunda tela, porque essa tela meio que já está padrão, né? Candy, eu poderia colocar enfeitar? Pode. Enfeita. Esse arquivo PNG eu vou deletar. Outra coisa. Nossa, isso aqui eu não posso esquecer de explicar para vocês que vai surgir essa dúvida no desenvolvimento. Qualquer referência que eu faça aqui, que nem se eu tivesse utilizado esse fundo em algum item aqui e apagar esse cara aqui, a hora que eu tento deletar, ele vai falar assim, ó, deletar o arquivo fundo, tal, ó. Esse delete seguro, tá? Que é uma função, o que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os pontos que você utilizou essa imagem, esse arquivo, e vai apagar aquela linha de comando onde está referenciado. Se você desmarcar isso aqui, sinto muito. Depois você vai ter que percorrer todos os códigos onde você, né? Então deixa sempre marcadinho. Tá? E aí também ele vai buscar em comentários, em strings, né? Tudo certinho. Vou deletar esse fundo, tirar ele dos meus arquivos, né? Ele está pesquisando para ver se não vai danificar nada, tá? Do projeto. Vou pegar uma imagem minha do curso, que eu sou um cara bonito na fita, imagem. Deixa eu ver, Unifeb EC. Aqui é o emblema EC. Ó, que bonito. Vou pegar esse cara. Vou ensinar uma outra forma de jogar esse arquivo lá dentro do projeto, tá? Que eu sou um cara bonzinho. Por exemplo, eu quero jogar ele aqui. Eu arrasto ele para cá. Ele vai falar assim, ó, essa é a nomenclatura. Só que tem um problema. É outra coisa que vocês têm que lembrar. Nomenclatura de arquivo, tá? Nunca com caixa alta. Sempre caixa baixa. Logo, eng, computação. E sem acentuação. Ó. Não tem letra maiúscula aqui, tá? Ok. Se você colocar com letra maiúscula, ele vai aceitar aqui, mas a hora que você for usar aqui e rodar, ele vai dar um erro,
tá? E aí, então, eu coloquei aqui. Vou jogar uma imagem em Image View aqui embaixo da tela principal, né? Porque eu sou um cara Image View, que é uma imagem. Vai ser Match, né, Parent para largura e Wrap Content para altura. Vou fazer o fechamento, que eu não posso esquecer, tá? Ó, fechar o Image View, tá? Para depois não dar nenhum erro e falar que o Candy não avisou. E aqui dentro eu vou chamar a imagem, tá? Então, Android, dois pontos. Eu acho que dá para chamar pelo SRC, tá? SRC, ele vai buscar aqui no Resources, no Res, onde é que está o item. @drawable logo computação, tá? Só que, ó, observa que, meu, por mais que eu tenha dado wrap content aqui, ele pegou tudo isso aqui. Cadê meus objetos, né? Não tá legal. Porque a imagem, essa image view, ela tá alinhada aqui. O que eu vou ter que fazer para isso aqui fluir legal? Ou determinar que a altura receba, sei lá, um valor, tipo 150 dp, e aí, ó, tá? Então ele vai ter esse padrão de 150, vai estar centralizado, bonitinho, tá? E provavelmente o arquivo que eu utilizei, deixa eu ver a pixelagem, é um arquivo de 2.6 mega. Ele possui 800 pixels, tá? De altura e largura. Ou seja, é uma imagem grande para jogar aqui dentro, tá? Tanto que a dica que eu dou, tá? Se caso você for fazer esse tipo de... Pegaria essa imagem, abriria e diminuiria a resolução no Paint, redimensionando, salvaria novamente em outro arquivo e jogava para lá, tá? É a dica. Não é que é para fazer, mas a dica, porque 2 MB de imagem é muito para uma aplicação. Pesa, tá? Até porque se eu tiver que replicar isso aqui, apesar que a replicar ele só vai chamar o arquivo, mas se eu tivesse mais 10 fotos de 2 MB, é 20 MB de aplicação, tá? Então o certo seria sim fazer um redimensionamento, tá? Vai funcionar aqui? Como eu joguei um arquivo aqui dentro e apaguei um, se eu tentar atualizar, ele vai dar um erro. Tem que dar um erro, né? Se ele não der, eu vou bater. Aí, ó, deu. Ele fala assim, o erro eu apaguei. Mas ele deu um erro aqui, deixa eu ver se ele tá aqui, ó, event log, tá? Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui embaixo.